Bom dia a todos. Bom dia, você. Tudo bem? Legal. Esperar um pouquinho a apresentação, mas só para me apresentar um pouco, sou Alexandre Sabino, trabalho na Fortinet, como System Engineer aqui da região sul, né? Eu não gosto de falar muito sobre mim, mas gosto de falar sobre o que eu faço, né, durante o meu trabalho. Apoio muita gente que entra na área de cibersegurança, principalmente os mais novos, né? Depois eu deixo meus contatos para que, se alguém tem interesse em fazer parte da área de cibersegurança, eu gosto de apoiar muito essa possibilidade de fazer parte dessa vertical que está faltando muito profissional, né? Então isso é algo que fomenta, que dá vontade de falar e que faz com que a gente siga um trabalho com mais vontade, né? Então seria isso. Deixa eu ver se a minha apresentação já está vendo. Então tá bom. Nós estamos no stand, então no final que eu vou falar um pouquinho sobre o stand para que vocês possam passar e conhecer um pouco mais da nossa ferramenta, do que a gente está entregando. Então, a gente vai falar um tema bastante sensível no momento, né, que é sobre proteção de dados. A Fortinet, como uma grande empresa de cibersegurança, ela tem diversas soluções, como vocês bem sabem, e a gente vai falar um pouquinho da nossa solução chamada FortiDLP, né? Então, como você pode descobrir e proteger dados, né, utilizando o FortiDLP. Mas antes disso, a gente vai dar uma contextualizada, né, sobre como você pode proteger os dados, né? A gente vai falar um pouco dos desafios existentes, né, como a gente pode superar esses desafios, qual é a proposta da Fortinet para isso, né, e alguns casos de uso. E esses casos de uso vai ser muito bom, quem tiver interesse pode ver lá no stand da Sigma, da Soul Sigma, né, onde a gente tem lá uma demonstração com vários casos de uso, né? Tô indo para frente. Aí. Então, a gente sabe que hoje o vazamento de dados virou um grande risco para o negócio. Por que um risco? Porque está mexendo com a reputação da empresa. Se muitas vezes dados que a gente está manipulando, a gente está mexendo, a gente está com dados de clientes, se isso é exposto, vai mexer com a reputação da empresa. Além disso, né, dependendo do tipo de dado, pode trazer um impacto financeiro gigantesco. Mais perto? Ah, então tá bom, obrigado. Um impacto financeiro gigantesco, né? Então, muitas vezes desculpem, as empresas não seguem as normas, as regulamentações, como, por exemplo, no nosso caso no Brasil, o LGPD, ou para quem é da Europa, a GDPR, enfim, dependendo do qual tipo de dado que a gente manipula, né? E está sempre em conformidade com isso, né? Então, as regulamentações hoje elas são importantíssimas. Então, uma parte financeira, por exemplo, você precisa estar com diversas regulamentações cobertas para que você possa, muitas vezes, prestar serviço, né, para as instituições financeiras. E isso é algo bastante preocupante porque atinge todas as verticais hoje. Independentemente do que as empresas façam, né, esse vazamento, né, esse problema atinge todas as verticais, seja governo, seja indústria, né, porque a gente está lidando com capital intelectual, a gente está lidando com dados sensíveis, a gente está lidando com dados de empresas, né, informações sigilosas. Então, todas essas informações sensíveis, né, elas valem dinheiro aí no mercado, na Deep Web, né, no mercado obscuro existente dentro da internet, né? E o Brasil não é diferente, né? Se a gente for pegar uma foto da Latam, né, incluindo o Brasil, né, o Brasil hoje tem o maior incidente com relação a vazamento, né? Então a gente lidera isso na América Latina. Isso é um ponto preocupante, né? Se vocês forem pensar na empresa de vocês, o, como vocês sabem quais são os dados existentes dentro dela? Você tem esse inventário? Quando a gente fala inventário, a gente pensa na rede, a gente pensa na infraestrutura. Mas você tem um inventário de dados existente dentro do ambiente da empresa? Né? Que tipo de dados existe? Que tipo de dados pode ser manipulado? Né? Então, muitas vezes, a gente não olha para isso com o devido cuidado, as empresas não olham para isso com o devido cuidado, e, né, a gente pode expor esses dados, né, de uma forma que a gente não queira que isso apareça na internet ou no ambiente. E esse impacto, né, ele é muito grande na América Latina, porque 53% dos ataques aí é para coleta de informação. Se você chega hoje na Deep Web, por exemplo, um atacante hoje ele não faz força para fazer uma invasão, um brute force lá para quebrar um firewall para poder entrar numa empresa, nada disso. É mais fácil ele ir lá
pegar um banco de credenciais, utilizar numa VPN, que ele vai ser mais assertivo do que tentar fazer um brute force muitas vezes, né? Então, esse é um ponto que a gente está falando de 53%, é algo muito grande, né? Se você olhar no ponto de vista de todas as empresas às quais a gente trabalha ou que vocês fazem parte, esse é o número de metade das pessoas que estão aqui, por exemplo, né? E outro ponto, né, que cresceu bastante é a utilização de Shadow AI, né? E Shadow AI é tudo aquilo que a gente está usando de inteligência artificial que muitas vezes dentro da corporação a gente não sabe que estão usando, né? O ChatGPT é um grande exemplo disso. A gente usa sem medo, né? Mas o que está sendo colocado lá, né? Como está sendo utilizado, né? Que dados eu estou colocando dentro desse Shadow AI? Então é algo bastante preocupante. E isso aumentou bastante, né? As violações de segurança aumentaram bastante por conta da utilização inadequada desse tipo de solução. E existem várias notícias aqui, eu não vou falar em cada uma delas, mas todo dia sai uma notícia, inclusive saiu uma agora do Sistema Federação da Indústria, provavelmente vocês devem estar sabendo, né, que criptografaram alguns dados, né, isso lá na Federação do Pernambuco, enfim, então todo dia tem alguma notícia nova com relação a isso. Então é bastante preocupante, quem não está olhando para isso com devido cuidado, com certeza está pensando em colocar, mas não pode demorar muito, né? Porque são dados valem dinheiro. Hoje esse é o ouro da internet. E quando a gente está falando de dados, geralmente, né, quem já é da área mais operacional fala, é a camada 8, né, o grande problema, que é o usuário. Não é o problema que é o usuário, não é o problema de como ele está utilizando os dados. É, muitas vezes, falta de treinamento, né, a falta de conscientização de como ele está utilizando as soluções dentro do ambiente, como ele está colocando dados, está trabalhando em casa, será que ele está pegando os dados lá na casa dele, um dado da empresa, um contrato da empresa, e colocando no Gmail pessoal dele, ou no Google Drive pessoal dele? Isso é permitido? Os dados eles estão rotulados, estão marcados, estão classificados, né? Se não existe nada disso, a culpa muitas vezes não é do insider, né? Que a gente fala que é o risco interno, o colaborador, né? O insider risk. Na verdade, muitas vezes a falta de treinamento ou um excesso no acesso que ele tem no ambiente, né? E muitas vezes é um comportamento não monitorado, né? E isso faz com que muitas credenciais sejam vazadas e que muitas violações de segurança aconteçam, né? E isso tem acontecido bastante porque a gente tem uma explosão gigantesca de IA generativa, né? Então, hoje a gente tem uma infinidade de LLMs, temos uma infinidade de browsers que utilizam inteligência artificial, né? E uma infinidade de agentes, né, de inteligência artificial que faz com que a gente não consiga controlar isso, né? Se for pensar no ponto de vista de uma empresa média, uma empresa grande, que tem setores bem definidos, muitas vezes eles estão utilizando aí uma infinidade de soluções SaaS, uma infinidade de IA generativas que a gente não sabe e não tem controle. Então, muitas vezes, né, um desenvolvedor, ele utiliza o ChatGPT muitas vezes para ajudar ele no desenvolvimento daquele código ou verificar se tem algum tipo de falha. Mas a partir do momento que ele copiou e colou lá no ChatGPT, ele vazou o dado, né? Foi um código que foi vazado. Porque muitas vezes ele está criando aquele código para o ambiente corporativo ao qual ele trabalha. Então, esses pontos, esse tipo de levantamento, esse tipo de dado, é que as empresas hoje estão se preocupando como eles estão sendo utilizados, né? Se eu pego um banco, né, um exemplo financeiro, por exemplo, se eu pego uma planilha Excel, coloco no ChatGPT para ele dar uma organizada, cheio de CPF, cheio de endereço, eu vazei dado. Muita gente fala, pô, não vazou. Vazou. Dependendo de como você pergunta lá do outro lado, você pode conseguir esses dados, né? Então, isso é algo bastante perigoso. E, né, a gente sabe que esse é o novo vetor de vazamento. Antes nós ainda temos, né, muitos vetores de vazamento, mas Shadow AI e Generative AI, hoje é algo que está possibilitando esse aumento na utilização no vazamento de informações. E a grande questão hoje é isso aqui, ó.
falta de visibilidade. Você não sabe o que eles estão fazendo, por exemplo, nessas IA generativas, né? E hoje as soluções de DLP tradicionais, elas não têm visibilidade quando você está utilizando Shadow AI ou as IA generativas, né? Então, por isso, precisa ter alguma solução mais moderna, né, que você consiga saber o que o colaborador está fazendo e como ele está utilizando os dados daquela corporação, né? E o problema só vem crescendo, como eu disse anteriormente. A partir do momento que você faz a adoção desse tipo de soluções, né, para você ajudar no desenvolvimento até do próprio trabalho, né, e sem controle, os dados lá nesses ambientes generativos, as IA generativas, eles, como a gente fala aqui, eles são muito bem-vindos, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eles são muito bem-vindos, porque aquilo vai aumentando a base de dados da IA, né, fazendo com que tenha mais informação, né, e quem está buscando outras informações similares vai ser beneficiado com isso. E a gente sabe que proteger dado hoje é bastante complexo, né? Hoje, se você for pensar, você tem dados corporativos, você tem propriedade intelectual, você tem contratos, você tem dados sensíveis, você tem PII, você tem PCI, você tem RIPA, questões de GDPR, LGPD, né? É muito difícil hoje, né? É muito complexo você fazer esse tipo de controle, se você não tem uma política muito bem definida, né? E você tem várias formas que esse dado ele pode vazar. Pode ser pela rede, pode ser por Bluetooth, pode ser pela impressora, né? O simples fato de você mandar imprimir um contrato, ou teu olerite mesmo. E quantas vezes você imprimiu o olerite e esqueceu na impressora? Né? É um dado teu, cara. Eu falo porque já aconteceu com um conhecido meu chamado Alexandre Sabino. Então você imprime o olerite lá e deixou lá, vazou o dado, né? E se é um contrato, se é algo confidencial e ficou na impressora, né? Vazou, tá lá na impressora, se alguém pegar, vai ter uma informação que muitas vezes era sigilosa, né? Então, você tem diversas formas, né, que o dado ele pode estar armazenado, os tipos de dados, né? E ele pode trafegar de várias formas, seja através de uma filial, seja através de uma conectividade de rede, né? Uma impressora, como eu disse, de uma comunicação entre computadores direto, né? Por exemplo, através de Bluetooth. Então, é muito difícil hoje você fazer esse tipo de controle, né? Tem solução? Claro que tem, é possível, né? Então, é algo que a gente vai ver na sequência aqui da nossa apresentação. Eu gosto de falar um pouco desses Insider Risk Report, porque tem duas perguntas que me chamam muita atenção nesses relatórios. É que uma delas era que se sua organização sofreu algum incidente de perda de dados envolvendo um funcionário interno nos últimos 18 meses. O que assombra é 49%, né, um insider fez esse tipo de incidente, esse tipo de vazamento, né, por falha interna, por desconhecimento, por falta, muitas vezes pode ser falta de treinamento, por ele não saber que está fazendo a coisa errada, né, por manipular aquele dado de forma errada. Então, é um número bastante preocupante, se a gente está num ponto de vista de ambiente corporativo, né? Se você não tem política adequada, é isso que acontece. E um outro ponto também, né, que tipo de dados sensíveis estavam envolvidos nesse incidente mais significativo, né? Ali o maior são informações de clientes, então 53%, porque geralmente, né, uma empresa presta serviço para alguém, ou oferece algum tipo de produto para alguém, né? Então, imagine, se oferece, você tem informações dos clientes. Então, 53%. Obviamente, a gente somar isso aqui não vai dar 100%, porque você poderia marcar várias opções ali. Mas um ponto que chama bastante atenção é a parte de PII, né? Informações de dados sensíveis, que é RG, CPF, endereço, pode ser Renavan, pode ser CNH, enfim, né? Então, olha como esse número ele é bastante alarmante, né? E é isso que você encontra na Deep Web hoje, muitas vezes para comprar esse dado e utilizar de uma forma maléfica, né? Então, como é que a gente supera tudo isso, né? Quando a gente está falando, né, tem tanto desafio, falta de controle, muitos dados vazados,
Isso traz uma preocupação bastante, mas dá para superar, né? Quando a gente perde alguém, a gente supera, a gente separa, a gente supera, né? Então, assim como o DLP, as funções de vazamento de dados, a gente consegue superar, né? A gente tem um caminho para isso, obviamente não é um caminho que a Fortinet inventou, é algo que já existe muito bem detalhado, né? Que ter governança sobre os dados, né? Isso a gente pode utilizar o NIST Privacy Framework, isso aqui já está pronto, público, né? Que serve como base para a privacidade de dados, processo, né? E processo e tecnologia. O slide não deu a mexida que eu estava esperando. E tecnologia, né? Então, com a governança eu consigo criar, né, seguir a cartilha de como vou implementar isso, né, os processos e a forma como isso vai acontecer, e a tecnologia são as soluções que vão ser utilizadas, né? Pode ser um DLP, pode ser um firewall com DLP, podem ser outras soluções de endpoint, né, que vai te ajudar nessa adoção, né? E a proposta da Fortinet para isso, né, é justamente seguir o que o NIST Privacy Framework ele diz, né? Então a gente vai fazer a implementação da governança de privacidade de dados, né? É um processo. Isso não é uma solução que você vai comprar e vai fazer. É um processo. Existem empresas que fazem consultoria para isso, né? Há vários setores de segurança da informação dentro da empresa já seguem esses tipos de normativas que vai te ajudar a criar esses processos e manipular, e como vão ser manipulados esses dados. E seguindo o NIST Privacy Framework, né, a gente tem ali a forma de fazer isso, né, como fazer o controle, garantir transparência, fazer o inventário dos dados. Isso aqui é um ponto bastante importante, né, que acho que é um ponto bastante crucial, principalmente para saber o que são dados públicos, o que são confidenciais, o que são dados que eu posso trabalhar internamente, que eu posso compartilhar com o meu fornecedor, por exemplo, né? E como eu vou fazer a defesa disso? E, obviamente, que tudo isso está coberto pela governança, né? Que pode ser baseada no NIST, né? No NIST Framework. Pode não, é baseado no NIST Privacy Framework. Não precisa inventar a roda. Muitas vezes, né, o cara quer inventar uma solução da NASA, um processo da NASA, ele já está pronto. Isso aqui segue isso, o processo vai estar pronto, e aí sim nós vamos para os próximos passos, né? Que é falar com o usuário, como a gente viu lá no começo da apresentação, é o elo mais fraco, é o elo frágil, né? Eu falo sempre na minha casa, tenho 2 filhos, é inevitável que eles não utilizem o eletrônico hoje, por mais que a gente pode, mas a gente tem que ensinar a utilizar da melhor forma. Se a gente não ensina o usuário desde o início, ele vai, infelizmente, fazer algo que a gente não queria que ele fizesse. Se a gente não dá treinamento, e o treinamento tem que ser constante, até coloquei aqui, treinamento ele tem que ser, aqueles treinamentos tediosos, tem que estar na sala, tem que estar escutando o instrutor. Treinamento muitas vezes de vídeo, o cara se perde, né? É algo que ele tem que estar concentrado, ele tem que estar fazendo, tem que ser constante, né? Você tem que fazer campanhas de phishing para ensinar que ele não pode clicar em qualquer link, né? Então, esse tipo de conscientização é que vai ajudar na defesa e vai controlar muito mais como esses dados não vão ser vazados, né? Então, esse é um ponto que eu falo, a parte de pessoas, ele é bastante crucial. Parece óbvio isso aqui. Fala, pô, você está falando óbvio. Meu pai falava sempre para mim, o óbvio tem que ser dito, né? Que o óbvio para mim não é o óbvio para o outro. Então, muitas vezes a gente deixa isso aqui, não, a gente já comprou uma solução DLP, temos Firewall, temos soluções de endpoint, e vai resolver a nossa vida. O usuário ele tem a manha de fazer a coisa errada, né? Vocês sabem muito bem disso. A gente tem um programa de conscientização bastante legal, depois a gente pode conversar lá no nosso stand, se vocês quiserem saber. A gente consegue simular campanhas de phishing, né? Campanha de phishing é bastante legal para quem ainda não conhece. A gente simula, né, e-mails, simula formas de cria engenharias sociais para tentar enganar os colaboradores, né? É incrível, tem empresas de tecnologia grandes que, quando faz campanha de phishing, 50% dos colaboradores tomam alguma ação.
ou clica no link, ou coloca credencial, né? Então, aqui você começa a educar os usuários, porque é um exercício. Então, no momento que você cai nessa campanha, clicou no link, já vem um videozinho para o cara entender o que ele fez, né? Então, aos poucos você vai ensinando. E tem a parte também de treinamento, né? Isso é legal, que um programa da Fortinet, que você pode entrar no próprio site da Fortinet, fazer alguns treinamentos, como 3 certificações que são gratuitas lá, 2 delas são fundamentais, que ajudam também no conhecimento, né, de questões relacionadas à cibersegurança. E o terceiro item, né, que é tecnologia, que aí a gente vai falar de soluções como DLP, né, prevenção de vazamento de dados ou proteção de dados. A gente vai falar de IAM, né, a gente vai falar de CIEM, a gente vai falar de vários itens de cibersegurança. Mas no nosso caso aqui é a proteção dos dados, né, a proteção contra o vazamento de dados. Então a gente vai falar sobre DLP. Então, esses 3 itens aí é que vão fazer com que a gente tenha um ambiente mais adequado para fazer o controle dos dados aí, né? E esse aqui é um ponto bastante interessante que saiu no Gartner 2024, é que até 2027, já é ano que vem, né? 70% das empresas elas vão utilizar alguma solução de proteção de dados juntamente com IAM, com gestão de identidade, né? Hoje, vocês bem sabem, a VPN, por exemplo, não é totalmente segura, né? Só a VPN usuário e senha não é mais seguro. Então, você vai ter que ter lá alguma questão de MFA, alguma validação de postura, né? E isso pode ser condicionado na utilização de proteção de dados, né? E até 2027, as organizações vão fazer esse tipo de combinação e já está acontecendo fortemente aí no mercado. E a Fortinet ela entrega isso de algumas formas na proteção de dados, né? Nós temos, vocês bem sabem, a Fortinet ela começou com Firewall, né? Então nós temos o FortiGate, que consegue tratar os dados que estão em movimento. Então eu tenho hoje função no FortiGate que eu consigo utilizar o que a gente chama de DLP inline, né? O CASB inline, para poder visualizar, né, como esse dado está sendo trafegado, né, de um ponto a outro, né, saindo do usuário, indo lá para uma aplicação SaaS, por exemplo, né. Temos isso através do SaaS também, né, onde somos líderes hoje do Gartner também, né, e através do nosso sistema operacional ali, FortiOS, bem como nossa proteção de e-mail, FortiEmail também, né. Então, todos esses dados que estão em trânsito, né, a gente chama de Data in Motion, a gente consegue observar, né, utilizando funções, essas soluções da Fortinet. Os dados em uso, né, nós temos 2 soluções que a gente consegue observar os dados em uso, que é o FortiDLP, né, uma solução de endpoint, não é uma solução de tráfego inline, é uma solução de endpoint, e o FortiClient, que também, para quem já utiliza a Fortinet, sabe que o FortiClient hoje, ele, além de uma solução de VPN, é uma solução de EDR também, né, e a gente consegue observar os dados que estão em uso, principalmente na máquina do usuário, né? E o Data at Rest, né? Muito similar ao MIP da Microsoft, então onde a gente consegue classificar os dados. Então aqui que a gente fala para vocês, como é que eu sei, como é que eu descubro os dados existentes dentro da empresa? Por exemplo, no meu SharePoint. A gente sabe que todo usuário tem seu drive no SharePoint, mas o que esse usuário está compartilhando muitas vezes com alguém externo? Você está olhando para isso? Será que é um dado que ele poderia estar compartilhando externamente? Então, a gente consegue, né, através do FortiData, né, fazer a descoberta desses dados e a classificação, né, e baseado nessa descoberta e classificação, eu posso utilizar soluções como FortiDLP, como FortiGate, para impedir ou não a utilização daquele dado. E falando especificamente do FortiDLP, né, além dessa proteção de dados que a gente fala lá de endpoint, né, proteger o dado lá no endpoint, a gente é muito forte nisso aqui, ó, gerenciamento de risco. Então, além de eu proteger o dado, né, proteger o dado é aquilo. Se eu estou manipulando um dado sensível, eu vou dizer como aquele usuário ele pode manipular aquele dado, né? Vou garantir a conformidade disso. E no Insider Risk, eu vou observar o quê?
comportamento. Então, eu trouxe um caso de uso do Insider Risk que é bastante interessante, que eu olho o comportamento, porque tem usuário, às vezes, que ele foi mandado embora. Vou copiar todo o drive da empresa. Vou levar tudo para casa, os contratos. Né? Então, isso é uma ação de risco. Então, eu começo a olhar isso de uma forma mais antenada. Pô, será que o que ele está fazendo às 9 horas da noite está certo? Que ação que eu devo tomar? Né? Então, esse é um ponto que a gente vai mostrar um pouco. E aqui o que a gente fala que é o nosso guardrail, né? Nosso limite, a nossa proteção. É que como a gente vai utilizar, né, os dados aí em aplicações SaaS. Né? Um exemplo, um Dropbox, um exemplo, uma IA generativa, LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo isso. Né? Então, é dessa forma que a gente vai olhar, né, para garantir a utilização desse tipo de aplicação no ambiente. E, com isso, né, a gente traz alguns casos de uso. Então, como eu disse para vocês, o gerenciamento de risco de usuário. A gente traz uma visibilidade completa. E o que é essa visibilidade completa? Depois vocês podem até seguir conosco lá na nossa demonstração. Eu consigo saber exatamente quais são as aplicações que o usuário está utilizando naquele momento. Aí você deve falar, pô, Sabino, isso qualquer aplicação faz hoje. Né? Um Firewall consegue trazer isso para mim. Realmente. Né? Mas eu consigo ver as atividades que ele está fazendo nessas aplicações. Quais são as aplicações que estão sendo mais usadas no ambiente corporativo, né? Quais são as atividades mais usadas, o que está ocasionando mais risco, e eu tenho um score de tudo isso. Né? Então, traz uma visibilidade bastante simples de tudo aquilo que está acontecendo. Né? E também, dependendo de como eu configurei esse gerenciamento de risco, eu posso tomar ações já automáticas de tudo aquilo que está acontecendo. Né? Um exemplo de Insider Risk, como eu disse, né? O cara pesquisou lá uns concorrentes no Google. Opa, não está fazendo animação aqui, que triste. Deixa eu voltar aqui. Não está fazendo animação, mas a ideia era fazer um passo a passo aqui. Então, ele pesquisa os concorrentes no Google, né? Pesquisa os concorrentes no Google. Ele entra no LinkedIn Career para ver as vagas, né? Entra no Salesforce para fazer o download, por exemplo, de contratos no Salesforce, né? Modifica essa planilha de XLS, por exemplo, para JPG, e tenta enviar para o Gmail pessoal dele ou para o Drive pessoal dele. Isso é uma atividade de risco, uma atividade anormal, aconteceu à noite, e é algo que pode trazer, né, algum problema para aquela empresa, porque ele está manipulando o dado de uma forma errada. Né? E existe a possibilidade de eu poder cortar isso? Existe essa possibilidade. Né? É que aqui a gente consegue ver, também era para estar animado, tá? Consigo ver o horário, o login que foi fora do horário estipulado, né, das 8 às 18. Ele fez renomeou o arquivo, né, e tentou fazer o upload. Isso aqui eu consigo criar dentro de políticas de Insider Risk para detectar isso. Né, e falar assim, cara, eu não posso deixar que isso aconteça. Ou depois do horário eu quero fazer um download de 1 GB de informação. É possível? Ele está lá na casa dele, com o computador da empresa. Faz sentido nenhum. Né? Então, você consegue observar isso de uma forma mais precisa e tomar algum tipo de ação. Sinalizar, você pode conscientizar, você pode mostrar uma tela para ele dizendo, jovem, não faça isso. Eu sei que você está fazendo errado, mas não faça isso. Você quer seguir, você pode seguir, mas amanhã você tem que se explicar. Né? Então, é possível fazer nesse formato também. Né? E, óbvio, essa sequência de detecção, ela acontece continuamente. Né? Não é algo estático. Né? Então, se cria triggers ao qual ele vai fazendo sempre essa verificação. Obviamente, você tem uma possibilidade muito grande de trabalhar com isso, mas é algo que também é bem tranquilo de você manipular. Né? Aqui eu vou trazer um pouquinho de um caso de uso, é um vídeo, acho que é interessante para quem ainda não trabalhou com alguma ferramenta de DLP. Né? Então, aqui a gente está monitorando a utilização da IA generativa. Né? Então, deixa eu ver se vai... não está nem tocando aqui.
Não está tocando. Desculpe, gente, mas não está fora do meu controle. A ideia era para mostrar aqui o quê? Opa, aqui é o WhatsApp já. Né? A ideia aqui era mostrar a utilização do ChatGPT, né? Então, ele pegou um source code em Python e tentou colar lá, né? Para fazer a correção desse código diretamente no ChatGPT. Então, a gente consegue identificar que ele está enviando um source code e, no momento que ele envia, ele já toma uma tela de bloqueio. Né? Aqui está passando o WhatsApp, mas ele já toma uma tela de bloqueio dizendo, jovem, não faça isso. Né? Você está fazendo algo que está contra a normativa da empresa. Se você quiser fazer isso, você pode, muitas vezes, pedir para ele uma justificativa, né? E ele vai ter que falar com o supervisor dele, pode bloquear o tráfego, pode deixar com que ele siga em frente, mas ele esteja conscientizado que aquilo é algo que não é parte da política da empresa, enfim. Então, você começa a utilizar uma ferramenta para educar, para bloquear, né, para permitir que ele faça alguns tipos de atividade ou não. Né? Da mesma forma, o controle do WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp não é possível fazer inspeção quando você tem o programa WhatsApp instalado, por conta de certificado PINado. Né? O que a gente faz com o DLP? Isso é um caso de uso bastante legal. Né? Então, o usuário ele quer usar o WhatsApp, o programinha WhatsApp. No momento que ele liga o WhatsApp, eu queria mostrar isso aqui, mas não vai mostrar, ele fecha a aplicação e coloca uma tela ainda para ele. Jovem, abra o WhatsApp através do web. Aí ele vai usar o WhatsApp através do web, e aí no web eu consigo ter controle, consigo inspecionar o tráfego, consigo permitir ou não o que ele pode fazer. Tá? Da mesma forma, para controle de aplicações não sancionadas, né, ou sancionadas, então se ele vai usar o SharePoint, que é corporativo, ou se ele vai usar o OneDrive, que é pessoal, como ele pode enviar ou não dados para ambos. Se eu tenho um contrato, eu posso colocar no SharePoint. Se eu tenho esse contrato, eu não posso colocar no OneDrive. Na própria máquina do usuário, se ele está na casa dele. Então, isso é um ponto bastante interessante. Né? E, basicamente, é isso. Se vocês quiserem ver um pouquinho dessa solução no stand da Soul Sigma, a gente vai estar por lá. Eu vou ficar aqui os 3 dias também. Se quiserem falar de outras soluções da Fortinet, fique à vontade, eu estou disponível para vocês. Espero que a gente tenha feito algum tipo de sentido para vocês aí, tá bom? Fechou.